Companheiros das Forças Armadas aqui presentes, destaco aqui a presença de um grande defensor da Amazônia, General Paulo Assis, meu comandante no 8º GAC paraquedista. E os companheiros mais jovens que estão na ativa e que prestigiam esse evento. Senhoras e senhores, bom dia. Quando a gente pensa em Amazônia, né, existem todos aqueles dados, digamos assim, geográficos, científicos, que caracterizam a região amazônica. Eu vou me permitir aqui passar por cima desses dados, que eu tenho plena certeza que são do conhecimento de todos, e focar essas palavras de abertura desse nosso seminário em uma visão, não é, mais sistêmica do que vem a ser a nossa Amazônia e dos problemas que nós encontramos naquela região. Eu acho que a primeira coisa que salta aos olhos é que o restante do Brasil ele vive de costas para a Amazônia. Não há uma discussão nos demais centros culturais e estratégicos existentes na área do centro-sul do Brasil em relação a soluções para a Amazônia brasileira. A Amazônia ela é uma região pouco integrada ainda ao nosso território. E, de forma primária, quem realmente está presente nos mais afastados recantos daquele território são as nossas Forças Armadas, que sempre se autoatribuíram essa tarefa, obviamente, muito ligada à nossa missão constitucional de defesa da pátria. E quando a gente fala em defesa da pátria, a gente olha dois dos nossos objetivos nacionais permanentes, da integridade do território e da integridade do patrimônio. Então, essa é a visão que as nossas Forças Armadas têm. Temos um arco fronteiriço enorme na Amazônia. Dos 10 países com os quais o Brasil faz fronteira, 7 se defrontam com a região amazônica. Dentre esses países que são nossos vizinhos, 3 são os maiores produtores de droga, da cocaína. A cocaína que avança dentro do nosso país e é um flagelo da nossa juventude e que também usa o nosso território como escoamento para atingir os outros grandes mercados mundiais, que são a Europa e os Estados Unidos. A Amazônia, como área de trânsito para esse comércio, é hoje também campo de batalha das narcoquadrilhas que proliferam no nosso território. Exemplo claro, o incidente ocorrido ainda ontem na capital do Amazonas, lá em Manaus, quando a polícia do Amazonas teve que entrar em confronto com uma dessas narcoquadrilhas, com, obviamente, um resultado favorável à nossa polícia. Mas isso tem que saltar aos olhos de todos, que os problemas que nós muitas vezes achamos que estão limitados às grandes cidades do Centro-Sul, e nesse aspecto o Rio de Janeiro é o que surge com mais vigor, mas ele está presente na Amazônia e cada vez mais. Então, é outra das variáveis que complicam, o dia a dia e o desenvolvimento daquela região. Eu lembro que a Amazônia tem 2 áreas bem distintas. Nós temos a Amazônia Ocidental e a Amazônia Oriental com características próprias. Não são algo único, apesar de terem a selva em comum. A Amazônia Ocidental abrangendo 4 estados, Amazonas, Roraima, Acre e Rondônia. Tem praticamente 90% do seu território intocado, preservado, selva pura. Ali, maior parte da área, ou é área de proteção ambiental ou terra indígena, ou seja, já são áreas protegidas naturalmente. É uma área cuja integração
ao centro-sul do país ocorre apenas nos estados de Rondônia e no Acre. O estado do Amazonas, até hoje, sonha com a BR-319 funcionando de forma contínua. Para sair de Manaus e chegar ao restante do país, ou saímos de barco ou saímos de avião. Manaus é o grande polo dessa região, que atraiu a população do interior por meio da Zona Franca. A Zona Franca de Manaus ainda sofre pesadas críticas, fruto dos subsídios que a ela são destinados. Mas se olharmos que o conjunto de subsídios que o governo favorece às empresas no Brasil ultrapassa a casa dos 200 bilhões de reais por ano, a parcela da Zona Franca é uma parcela muito pequena. Não chega a 10% disso aí. Então, é importante que nós tenhamos essa visão e também é importante que haja um preparo para uma futura mudança nesse patamar. As comunidades do interior ficam abandonadas pela dificuldade de acesso e pela infraestrutura pobre. Se infraestrutura é uma deficiência enorme do nosso país, na Amazônia ela é multiplicada por 10. É necessário que essas comunidades tenham acesso à educação, tenham acesso à rede mundial de computadores, tenham acesso à saúde e também tenham acesso a meios para poderem sobreviver. E como podemos desenvolver economicamente essa região, respeitando os ditames e os limites do meio ambiente? A Amazônia pode ser uma grande fonte da proteína oriunda da piscicultura. Podemos criar viveiros naturais dos peixes amazônicos, como tambaqui, tucunaré, matrinchã. Podemos também ir para a cultura das abelhas que não tem ferrão, e aí produzirmos um produto ecologicamente correto, o mel da Amazônia, que teria um apelo extraordinário para o restante do mundo. Também o manejo sustentável da floresta com a exploração da madeira em rodízios de 25 anos. E também a exploração mineral de forma judiciosa e respeitando os ditames do meio ambiente. Eu lembro que temos uma enorme riqueza ali na região de Altazes, de potássio, que está há alguns anos aguardando a liberação. Existe a empresa pronta para trabalhar aquilo, e que significaria para o estado do Amazonas uma renda anual aí de a faixa aí de uns 10 bilhões de reais. E também libertaria o país da dependência do potássio para a fabricação dos nossos fertilizantes. Nós hoje somos dependentes de potássio e estamos aguardando essa exploração. A questão da BR-319 tem que ser tratada sem paixões ideológicas, de forma objetiva. E, ao mesmo tempo, a presença maior das Forças Armadas, seja pela mobilidade da tropa que lá se encontra, um aumento dos meios aéreos disponíveis, seja pelo investimento na tecnologia, ou seja, o projeto Cisfron, que hoje está concentrado na região do Mato Grosso do Sul, que avance efetivamente para a região norte e mobilie aquele arco fronteiriço de forma que nós possamos ter uma coordenação, um controle mais efetivo, um trabalho de inteligência mais efetivo para fazer frente a essas ameaças que eu já citei inicialmente. Então, isso é a Amazônia Ocidental. E aí vamos para a Amazônia Oriental, que é uma região integrada ao país, porque temos a rodovia Belém-Brasília, temos a Transamazônica e temos a 163,
em fase aí de finalização. Mas necessita também de projeto, né? E existe um projeto em desenvolvimento na nossa Secretaria de Assuntos Estratégicos, que é o projeto Barão do Rio Branco. Eu tenho certeza que o João Santa Rosa vai expor esse assunto em maiores detalhes, mas é um projeto que trata de infraestrutura e de integração, com a BR-163 alcançando a margem esquerda do Amazonas, se integrando a 210, e a partir daí nós temos integração para o Amapá e para Roraima, a exploração da energia no Rio Trombetas, né? Temos lá a região de Cachoeira Porteira, com a capacidade extraordinária de megawatts, e a partir dali essa energia abastecer o estado de Roraima e cortarmos a dependência da energia oriunda da Venezuela e também acabarmos com a energia das termoelétricas, que são usinas extremamente poluidoras. Então, esse projeto de Cachoeira Porteira é importantíssimo. E a ponte, obviamente, ali entre Óbidos e Santarém. Então, essa é uma área, né, diferente, distinta do que ocorre na Amazônia Ocidental. Aí eu quero chamar a atenção e destacar a situação do estado do Amapá. O estado do Amapá é uma ilha. Ao norte é o rio Oiapoque, a leste é o Oceano Atlântico, a sul é o rio Amazonas e a oeste é o rio Jari. Ele não está efetivamente integrado ao território nacional. Por isso, aquela necessidade da rodovia 210 se integrar a 163. Se nós olharmos o Amapá e a Guiana Francesa, eles constituem um conjunto. E vamos lembrar que a Guiana Francesa é a presença da União Europeia no território da América do Sul, com todas as consequências que isso pode ter. Então, nós, brasileiros, não podemos permitir que o Amapá seja atraído para a França. Ele tem que estar aqui, na nossa mão. Então, a integração do Amapá, seja pela via rodoviária e também pela questão energética, é fundamental. Nós tivemos agora alguns blocos de exploração do pré-sal ali na costa do Amapá, que foram leiloados e arrematados por uma empresa francesa, que é a Total. Então, eu chamo a atenção na discussão que tem que ser travada aqui sobre essa situação do nosso estado do Amapá. Então, não querendo esgotar nenhum assunto, eram esses temas que eu gostaria de trazer à consideração de todos aqueles que vão discutir ao longo dessa jornada. Cumprimentar aí o Pablo e o Girão, assim como o Instituto Sagres, né,